Milionário surpreende ao perdoar mendiga negra que pegou o brinquedo de menino com deficiência. Renato nunca imaginou que um simples passeio no parque terminaria em caos e dúvida. Tudo aconteceu num instante estranho, daqueles que você sente que o mundo parou, mas ninguém mais percebe. Ele estava ali, perto do playground, com Davi, seu filho de 8 anos, cadeirante, que segurava firme um carrinho que girava em tons de vermelho e azul, seu brinquedo favorito. De repente, uma sombra apareceu rápida. Uma menina suja, com um olhar intenso, arrepiado como um animal acuado, puxou o carrinho da mão do menino. Renato viu tudo. O coração apertou, a garganta secou. Ele estava furioso. Não pelo brinquedo, não simplesmente isso, mas pela humilhação estampada no rosto do filho, pela sensação portante de injustiça. A garota Laura desapareceu entre as árvores, mas Renato não desistiu. Saiu atrás dela, correndo aos tropeços, a multidão ao redor começando a notar, alguns sussurrando, outros observando com a curiosidade afiada de quem espera um desastre. Seguiu pelas ruas escuras, onde o cheiro forte de lixo e frio cortante misturava-se ao ruído de conversas e passos apressados. Laura parou só um segundo. Virou, olhos enormes, brilhando numa mistura de medo e desafio. Renato sentiu a raiva se esvair lentamente, tomando lugar um nó estranho no peito. Como alguém poderia viver assim? Suja, com fome, sem ninguém que se importe. Um aperto gelado fez suas mãos tremerem, enquanto ele observava a menina rir, com uma alegria quase impossível de ser criatura da vida tão dura que aquela garota carregava. Na mesma hora, algo mais pesado o puxava para outra realidade. Natália, a madrasta de Davi, silenciosa e fria como uma tempestade, já feria o menino de maneiras que ele ainda não entendia. Natália mexia nos remédios dele, trocando doses, removendo as pílulas corretas por veneno invisível. Renato não sabia daquele perigo ainda, mas a dor estranha que sentia no peito crescia, uma sombra encobrindo sua esperança. Enquanto caminhava com Laura, tocado por aquela coragem silenciosa que ela escondia como um escudo, Renato via o brilho transformador que a menina trazia para a vida de Davi. Era um contraste chocante, o menino preso na cadeira, a menina livre apesar de tudo. E ambos precisavam dela, e ela deles. Algo novo começava ali. Uma conexão urgente e frágil, pronta para se despedaçar a qualquer momento. Mas a tormenta se aproximava. Notícias de um julgamento vagueavam pelo ar como trovões distantes. Laura tinha que falar contra Natália e contra o Dr. Ivan, aquele médico que sorria em reuniões, mas escondia segredos obscuros sob luvas brancas. A exposição viria junto com o medo, e o que eles construíam estava prestes a enfrentar o maior teste. Renato sentia o olhar do mundo mudando. Aquele homem que sempre teve tudo, agora se via vulnerável, perdido entre linhas tortuosas de traição e fé. Será que a coragem de Laura resistiria? O que viria naquele julgamento sombrio? E, principalmente, até onde Renato estava disposto a ir para proteger o que podia ser a última chance de salvação. Para Davi e para ele mesmo. A noite caía, densa, carregada. A dúvida queimava. Aquela virada inesperada seria o começo de uma nova vida ou o fim de tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite caía, densa, carregada. Dúvida queimava. Aquela virada inesperada seria o começo de uma nova vida ou o fim de tudo? O coração de Renato martelava no peito como um tambor. A tensão no ar era palpável. Ele nem fazia ideia de como o destino surpreenderia. Laura, a menina com olhos brilhantes, olhou para ele, desafiadora. Mas estremeceu quando um grupo de pessoas surgiu do nada. Renan, um amigo da infância de Renato, estava à frente. E sua expressão não era de alegria. Ele estava com raiva. O que você está fazendo aqui, Renato? Renan gritou. Essa menina é uma ameaça. Renato não entendeu. Ela só pegou o carrinho. Você não sabe nada dela. A defesa era instintiva, mas o olhar de Renan não mudava. Ele se aproximou, balançando a cabeça. Você não sabe o que ela fez. Ela não é quem você pensa que é. Os murmúrios da multidão começaram a aumentar. O clima estava tenso. Laura recuou, o medo estampado em seu olhar. Renato sentiu um nó na garganta. Do que você está falando? Ele perguntou, sua voz mais baixa. Então Renan fez um gesto, e uma mulher, uma assistente social, se aproximou. Renato, nós investigamos essa menina. Ela não só pegou seu carrinho, mas está envolvida em coisas muito maiores. Você não pode protegê-la. Ele sabia que havia algo obscuro na história, mas não podia acreditar no que ouvia. Renato olhou para Laura, seus olhos aflitos. O que você fez? Ele conseguiu perguntar. Ela não respondeu imediatamente. Então a mulher, com um olhar de pena, disse: ela é fugitiva e está acusada de um crime grave. Além disso, o que é pior, ela tem um irmão que... O golpe foi forte. Um irmão? Ele é o responsável pela morte da mãe de Davi. O ar parou. Renato ficou paralisado. Os olhos de Laura brilharam com raiva e dor. Não, eu não sou como ele. Eu só queria ajudar. A multidão murmurava, alguns parecendo acreditar na menina, outros não. A tensão crescia. Havia sussurros de medo e indignação. A imagem de Davi, sentado na cadeira, pressionava no fundo da mente de Renato. Ele lembrou da conexão que sentiu com Laura. Mas agora, suas instigações estavam ameaçadas. Acha mesmo que ela é inocente, Renato? Renan desafiou. Você quer arriscar a vida do seu filho por uma garota que pode ser uma criminosa? Renato sentiu o choque e uma onda de raiva misturada com confusão. O que era real? A vida de Davi estava em jogo e ele precisava decidir. Laura olhou para ele, uma mistura de angústia e esperança. Renato, você não pode acreditar neles. Por favor. A urgência na voz dela o atingiu como uma flecha, mas o burburinho ao seu redor crescia. As pessoas começaram a se aproximar, algumas com celulares levantados, gravando tudo. O desespero tomou conta. Renato se sentiu engolido pela situação. Ele tinha que decidir rápido, defender Laura ou afastá-la. Uma escolha que poderia mudar tudo. O que mais Renato não sabia sobre ela? E a verdadeira natureza de seu filho. As perguntas pairavam, pesadas no ar. Então, um grito ecoou. Ele estava no lugar errado, na hora errada. A frase cortou a confusão momentaneamente. Todos olharam. Era um homem da multidão, e a boato surgia entre eles. E o mundo pareceu parar mais uma vez, enquanto Renato se questionava. O que realmente estava em jogo? Uma escolha absurda que poderia romper não só a vida da menina, mas a dele e a do próprio Davi para sempre. A incerteza estava ali,
E o relógio corria. O que Renato escolheria? A tensão estava no ar, como se pudesse ser cortada com uma faca. Renato olhou para Laura, o corpo dela tremendo de medo. Você não é como ele, é? A pergunta escapou de seus lábios, mesmo que não quisesse. A multidão murmurejava. E Renato podia sentir os olhares julgadores caindo sobre ele. As palavras de Renan ecoavam em sua cabeça, e a verdade parecia escorregar entre seus dedos. Laura desviou o olhar, a angústia em seu rosto se transformando em determinação. Eu sou só uma menina, não sou como ele. Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar. Pare! Era uma mulher, entrando em cena como uma tempestade. A figura era imponente. Com cabelos escuros que pareciam brilhar sob as luzes da praça. Ela se aproximou rapidamente, o rosto marcado por uma raiva contida. Você, Renato, você não sabe o que está fazendo. Os olhos da mulher se fixaram em Laura. Ela não é só uma menina. O coração de Renato parou. O que você quer dizer com isso? Ponto. Ele perguntou, tenso, a voz um fio de esperança. A mãe dela? A mulher hesitou, como se as palavras fossem veneno. A mãe dela é a razão pela qual Davi está assim. Ela esteve envolvida em um acidente. O silêncio tomou conta do grupo. Renato mal conseguia respirar. A imagem da mãe de Davi voltou à sua mente, uma memória distante que ele evitara. Você está mentindo! Ele gritou, mas a insegurança apertava seu peito como uma corrente. Ela estava dirigindo, e Davi... Num golpe fatal, a mulher se calou, mas já tinha feito o estrago. Renato olhou para Laura. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não, não pode ser verdade, ela balbuciou, e o desespero transparecia em sua voz. O tumulto na multidão aumentava, com murmúrios de indignação e choque. Todos olhavam para Laura, a figura que antes era uma criança desesperada. Agora tinha sombras de culpa pairando sobre ela. Como isso era possível? O que mais ele não sabia? Renato se sentia perdido, como se estivesse afundando em águas profundas e traiçoeiras. Então, outra figura emergiu do meio da multidão. Um homem alto, com uma cicatriz marcada no rosto. Seu olhar era frio e calculista. Sabe o que acontece com pessoas assim, Renato? Elas pagam por seus crimes. O homem se aproximou do grupo, apontando um dedo acusador para Laura. Ela não se importa com você, nem com seu filho. Mesmo agora, ela só quer se proteger. As palavras dele cortaram como uma lâmina. Os olhares da multidão se tornaram garras afiadas, prontas para despedaçar. Laura, agora isolada, parecia ainda menor. O desespero se espalhou. Renato, sem saber o que fazer, sentiu-se encurralado com seu filho em risco. Havia algo mais, algo que eu não entendia. Sua mente gritava, enquanto uma nova onda de confusão tomava conta de seus pensamentos. A verdade estava no ar, mas não a enxergava. O que mais eu precisava saber? Foi quando a mulher que havia interrompido a discussão se virou para Renato, a expressão dela carregada de dor e empatia. Renato, escute. Antes de julgar, você precisa saber a verdade completa. E a verdade é mais escura do que você imagina. O tempo parecia ter parado. O mundo ao redor começou a desvanecer, como se os sons da praça se tornassem ruídos distantes. As palavras cheias de mistério da mulher pareciam aguçar sua curiosidade. O que havia por trás deste labirinto de segredos? Qual era o verdadeiro vínculo entre Davi, Laura e a tragédia que os uniu? Você não pode deixar isso assim, alguém gritou. Mas Renato estava fixo,
absorvendo aquele turbilhão de emoções e revelações. Desespero, raiva, confusão. A noite se tornava mais densa, e a certeza escapava das mãos de Renato. Estava prestes a descobrir que a linha entre o bem e o mal era mais tênue do que ele jamais poderia imaginar. O que a mulher sabia? Que segredos foram enterrados? A conexão entre eles estava prestes a ser abalada, e o que viria ainda a seguir poderia mudar tudo. O tempo parecia ter parado. O coração de Renato disparava enquanto ele escutava. A mulher. A mãe dela é a razão pela qual Davi está assim. As palavras reverberaram na mente dele como um eco ensurdecedor. A multidão pulsava. A energia era carregada de expectativa. Olhares curiosos, vozes sussurrantes. Laura estava em estado de choque, os olhos grandes e cheios de lágrimas. Renato sentiu uma onda de dor atravessar o peito. Como assim? Ele murmurou. O que você quer dizer com isso? A mulher respirou fundo. Parecia hesitar, mas a determinação nos seus olhos não a deixava recuar. Foi um acidente. Laura e seu irmão estavam no carro. Ele não estava em boas condições, e tudo aconteceu rápido demais. Um arrepio percorreu a espinha de Renato. Davi poderia ser uma vítima da irresponsabilidade de alguém, que agora tinha um rosto e um nome. Mas e Laura? Ela estava no carro? Ele repetiu, tentando processar a ideia. O murmúrio na multidão aumentou. A tensão era quase palpável. Ela não era a motorista. A mulher disse, firme. Mas isso não muda o fato de que eles fugiram. E o irmão dela, ele não se importa com nada. O que ele fez foi tudo culpa da mãe dela. Isso é impossível, Renato exclamou, sua voz tremendo. Laura não pode ser assim. Ele olhou para a menina, que agora estava desmoronando em lágrimas. Você não é como eles, certo? O nó na garganta cresceu. Cada batida do seu coração parecia ecoar em sua cabeça como uma batida de um tambor. Eu só queria ajudar Davi, Laura gritou, a voz carregada de desespero. A verdade crua parecia correr nas veias de cada observador. As palavras dela, embora cheias de energia, eram como balas disparadas em um campo de batalha. Mas Renato não sabia mais o que acreditar. Quando ele estava prestes a dizer algo, o homem de cicatriz cortou o ar com sua voz dura. Laura não é a vítima. Sua expressão era feroz. É a culpada pelo que aconteceu com Davi. Vocês todos estão cegos pela compaixão. O calor da raiva pulsava entre a multidão, como uma tempestade prestes a desabar. Os murmúrios se transformaram em gritos de reprovação. Então, algo inesperado aconteceu. Um outro homem, de aparência comum, um estranho que ninguém tinha notado antes, se aproximou da cena. Ele tinha um olhar determinado, como se tinha feito uma descoberta irreversível. Eu tenho provas, ele gritou, e aquilo levou a agitação a um novo patamar. Os olhares se viraram para ele instantaneamente e o silêncio caiu. Renato queria gritar. O que esse homem sabia? Provas do quê? Ele gritou em um misto de raiva e medo. A esperança e o desespero se fundiam dentro dele como um fogo prestes a consumi-lo. O homem tirou algo do bolso, e era um celular. As filmagens da noite do acidente são minhas. Estava nas proximidades, e vi tudo. Ele parecia nervoso, mas ao mesmo tempo determinado a fazer a verdade vir à tona. A multidão se aglomerou em volta dele, como se o ar estivesse se agitando com a revelação. Se vocês realmente querem saber a verdade sobre Laura e seu irmão, ele começou a dizer, vocês precisam assistir a isso. O homem acalmou a voz, mas era visível a angústia dele. As imagens mostram o que aconteceu. O mundo de Renato começou a girar. O que estava prestes a descobrir poderia arruinar tudo.
As revelações que ele temia estavam se aproximando, e a ideia de que tudo que ele conhecia pudesse ser uma grande mentira o fez sentir-se como se estivesse caindo em um abismo profundo. Laura o olhou com um misto de esperança e terror, e o lamento nos olhos dela fez Renato hesitar. Eu sou só uma menina. Está tudo errado. A urgência nas palavras dela emanava das profundezas de sua alma. O homem prestes a mostrar as filmagens poderia ser a chave para entender tudo. A verdade poderia mudar não apenas a percepção de Renato sobre Laura, como também cada aspecto de sua vida. O que a filmagem mostraria? Os segredos não contados que até agora pairavam no ar como espectros? A tensão aumentava, enquanto a multidão sem fôlego aguardava o que vinha a seguir. O destino os observava, e Renato estava à beira de descobrir se a linha entre herói e vilão era realmente tão fina quanto pensava. O tempo parecia ter parado. O coração de Renato disparava enquanto ele escutava a mulher. A mãe dela é a razão pela qual Davi está assim. As palavras reverberaram na mente dele como um eco ensurdecedor. A multidão pulsava, a energia era carregada de expectativa. Olhares curiosos, vozes sussurrantes. Laura estava em estado de choque, os olhos grandes e cheios de lágrimas. Renato sentiu uma onda de dor atravessar o peito. Como assim? Ele murmurou. O que você quer dizer com isso? A mulher respirou fundo, parecia hesitar, mas a determinação nos seus olhos não a deixava recuar. Foi um acidente. Laura e seu irmão estavam no carro. Ele não estava em boas condições. E tudo aconteceu rápido demais. Um arrepio percorreu a espinha de Renato. Davi, ele poderia ser uma vítima da irresponsabilidade de alguém que agora tinha um rosto e um nome. Mas e Laura? Ela estava no carro, ele repetiu, tentando processar a ideia. O murmúrio na multidão aumentou. A tensão era quase palpável. Ela não era a motorista. A mulher disse, firme. Mas isso não muda o fato de que eles fugiram. E o irmão dela, ele não se importa com nada. O que ele fez foi tudo culpa da mãe dela. Isso é impossível, Renato exclamou, sua voz tremendo. Laura não pode ser assim. Ele olhou para a menina, que agora estava desmoronando em lágrimas. Você não é como ele, certo? O nó na garganta cresceu. Cada batida do seu coração parecia ecoar em sua cabeça como uma batida de um tambor. Eu só queria ajudar Davi, Laura gritou, a voz carregada de desespero. A verdade crua parecia correr nas veias de cada observador. As palavras dela, embora cheias de energia, eram como balas disparadas em um campo de batalha. Mas Renato não sabia mais o que acreditar. Quando ele estava prestes a dizer algo, o homem de cicatriz cortou o ar com sua voz dura. Laura não é a vítima. Sua expressão era feroz. É a culpada pelo que aconteceu com Davi. Vocês todos estão cegos pela compaixão. O calor da raiva pulsava entre a multidão, como uma tempestade prestes a desabar. Os murmúrios se transformaram em gritos de reprovação. Então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo profundo reverberou na praça, e todos se voltaram para ver uma moto acelerando em direção à multidão. O som era ensurdecedor, e a imagem de alguém se aproximando em alta velocidade parecia não fazer sentido. Uma figura encapuzada controlava a moto com maestria, os pneus cantando no asfalto. Renato ficou paralisado, o coração na garganta. A moto parou abruptamente, levantando uma nuvem de poeira e gritos de espanto. A figura se afastou da moto e, por um momento, tudo ficou em silêncio, como se o mundo tivesse congelado. E então, o capuz foi jogado para trás. Era o irmão de Laura. O choque foi instantâneo.
Aquela figura, tão conhecida em uma história de tristeza, agora estava ali, diante de todos. Laura, gritou ele, correu até a menina, olhos ardentes. Eu vim te buscar. A cena era eletrizante. As reações da multidão foram variadas. Alguns mostraram preocupação, outros temor. Renato podia sentir a pressão no ar. Ele não conseguia processar que a última peça do quebra-cabeça tinha chegado, como uma explosão em seu mundo que já estava desmoronando. O que você está fazendo aqui? Laura perguntou, com um misto de raiva e alívio. A tensão aumentava e o clima de julgamento na praça se tornava palpável. Você é a última pessoa que eu queria ver. O irmão sorriu, algo entre o amor e a loucura. Eu não vou deixar você aqui. Não vou deixar que eles te levem. Ele olhou para a multidão, seu olhar penetrante e ameaçador. Vocês acham que sabem o que aconteceu? Não sabem nada. Renato virou o olhar para Laura, a dor e o desespero expostos em suas feições. Por que ele está aqui? O que mais você não me contou? Ele perguntou, quase ofegante. A figura encapuzada deu um passo à frente. Vocês precisam ouvir. A urgência em sua voz era inegável. A verdade é mais complicada do que imaginam. E se vocês não entenderem isso, vai ser o pior erro das suas vidas. A multidão estava em silêncio, mas a adrenalina corria. Aquela virada inesperada não apenas expôs o irmão de Laura, mas sacudiu tudo o que Renato acreditava saber sobre a situação. A linha entre culpado e inocente se tornava obscura, e a sensação de que todos estavam prestes a descobrir algo devastador era palpável. O que mais estava encoberto? E a conexão entre todos aquilo? As perguntas voavam na cabeça de Renato, mas ele sentia que a verdade se dissipava como fumaça, deixando nada senão o caos à sua frente. O que ele faria agora? A tensão estava no ar, como se pudesse ser cortada com uma faca. Renato olhou para o irmão de Laura, agora em pé diante dele, seu olhar repleto de um fervor frenético. Vocês precisam ouvir, ele repetia com desespero na voz, enquanto os murmúrios da multidão cresciam. Renato não sabia o que fazer. Por um lado, tinha o coração dividido. De um lado estava Laura, a menina que parecia tão pura e desesperada por ajuda. Do outro, o irmão, com um passado sombrio que agora pairava como uma nuvem negra sobre a cena. Eu não vou deixar você aqui. O irmão de Laura insistiu, enfiando a mão no bolso da jaqueta. A verdade não é o que vocês pensam. Preciso que vocês acreditem em mim. O tom de sua voz era intenso, como se estivesse segurando uma bomba prestes a explodir. É sempre assim, não é? Uma mulher da multidão gritou, sua expressão misturando raiva e indignação. Esses criminosos sempre têm uma desculpa. O coro de vozes ficou cada vez mais alto e um pânico começou a se espalhar. Renato sentiu uma onda de adrenalina. Chega! Ele gritou, tentando acalmar a situação. Mas a multidão parecia ter vida própria. Cada vez mais alimentar a raiva contra Laura e seu irmão. E então, algo incrível aconteceu. O irmão de Laura, em um movimento rápido, ergueu o celular. Assistam isso. Ele pressionou um botão e, de repente, uma cena explodiu na tela. O brilho da tela iluminou os rostos confusos e preocupados ao redor. Renato se aproximou, a curiosidade dominando-o. A filmagem mostrava um acidente. A visão era clara. Um carro deslizava pela estrada, enquanto um outro veículo subitamente se aproximava, em alta velocidade. Renato mal conseguia respirar enquanto assistia. E então, algo no vídeo o fez congelar. O carro que causou o acidente, ele reconheceu aquele modelo. Era o mesmo carro que a madrasta de Davi costumava dirigir.
Uma conexão instantânea. A memória da luta entre Davi e Natália se agitou em sua mente. Meu Deus! Sussurrou alguém na multidão. E Renato teve certeza de que o impacto das imagens estava mexendo com todos. O irmão de Laura continuou. A verdade é que a mãe dela estava confundida. E Davi, ele não era o único naquela história. O vídeo progrediu, e o público estava agora totalmente em choque. Renato viu a colisão. O impacto foi devastador. Então, você está dizendo que a mãe de Laura, ela teve um papel nisso tudo? Ele questionou, as palavras saindo como um fio trêmulo. Muito mais do que isso, o irmão de Laura gritou. Ela era a motorista. Mas as coisas não eram simples. Meu pai, ele estava misturado em algo muito mais escuro, que liga todos nós. Davi não é apenas uma vítima. O acidente foi propósito de um plano. O silêncio era ensurdecedor. Renato sentiu seu estômago embrulhar. O que você está falando? Ele mal conseguia entender. As palavras giravam em sua mente como uma tempestade. O DRM. O que mais havia sido oculto? E a verdade se tornava cada vez mais pesada. Laura chorava, uma mistura de confusão e medo nos olhos. Não, isso não é verdade. Ela balbuciou. Renato estendeu a mão, mas ficou paralisado. O vídeo estava gravando na sua memória, e uma nova onda de dúvidas invadiu o seu ser. Davi não era apenas uma vítima do acidente. Havia uma rede oculta que se aprofundava sob aquela superfície. Você sabia disso, não sabia? O irmão de Laura olhando diretamente para Laura. A revelação pendia pesada entre eles. Eu não sabia de tudo, Laura gaguejou, o pânico crescendo em sua voz. Mas o que ele diz, minha mãe, estava misturada em coisas que não compreendia. O desespero ecoou entre os espectadores. A multidão começou a se dispersar. Sussurros ecoando pelo ar. Não é só Laura, não é só Davi, há algo maior nisso. Renato sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. Ele não sabia mais em quem confiar, e a verdade parecia se distorcer em um pesadelo. Quem era realmente a vítima e quem era o culpado nesta tragédia? A linha estava borrada, e enquanto o caos se intensificava, algo lhe dizia que a revelação tinha apenas começado. Estava longe de terminar. O tempo parecia ter parado. O irmão de Laura estava ali, em pé, com uma expressão intensa que misturava desespero e raiva. A tensão na multidão era palpável. Todos os olhares se voltaram para ele, respirando a expectativa de uma revelação que poderia mudar tudo. Renato sentia seu coração acelerar e a mente girar como uma montanha-russa descontrolada. A verdade se dispersava como fumaça no ar. Vocês não entendem. A história não é assim tão simples. O irmão gritava, a voz ecoando entre os rostos perplexos. Eu não sou um criminoso. Todos compreendem isso errado. Eu só queria proteger Laura. A frustração nas palavras dele provocou murmúrios na multidão que começava a dividir-se entre apoiadores e opositores. Renato ainda estava atordoado. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia articular as palavras. O desespero de Laura o deixava confuso. Aquela conexão sentida momentos atrás estava se desfazendo em um mar de inquietações. E então, de repente, uma batida vibrante cortou o ar. Uma sirene alta, ofuscante, interrompeu o caos. O grupo virou-se para a direção do barulho. E do fundo da rua, um carro da polícia se aproximou rapidamente, com as luzes piscando. O sentido de urgência aumentou, e os murmúrios se intensificaram. Eles não podem me pegar! O irmão de Laura gritou, a frustração se transformando em pânico. Vão pensar que eu matei alguém.
Ele parecia se perder em seus próprios pensamentos, a realidade se distorcendo. Com um movimento rápido, ele puxou um objeto do bolso, e a multidão se silenciou. Era uma arma. Uma arma. O brilho do metal refletiu as luzes da sirene, e Renato sentiu o sangue escorregar para longe dele em um frio profundo. A cena mudava instantaneamente, e a sensação de choque e terror tomou conta. "Não faça isso!" Renato gritou, o medo se espalhando pelo seu corpo. Ele se adiantou, tentando usar a lógica. "Você pode resolver isso de outra forma." As mãos dele tremiam, mas ele não podia deixar que aquela situação fosse para um final trágico. Laura olhou para o irmão, uma expressão de desespero estampada no rosto. "Por favor, não. Nós podemos conversar. Não precisa isso." A imploração dela parecia ecoar na atmosfera tensa, mas o irmão estava longe de ouvir. O pânico dominava. A sirene soava cada vez mais perto, e o clima na praça mudava rapidamente. As pessoas começaram a recuar, buscando abrigo, buscando segurança. Um homem na multidão levantou a voz. "Alguém chame a polícia!" A tensão ferveu como um vulcão prestes a entrar em erupção. E então, um tiro. O som cortou o ar como um relâmpago. Foi tão repentino que Renato sentiu o estômago ficar uma pedra. O irmão de Laura ficou paralisado, olhos arregalados, e caiu no chão, a arma escorregando de suas mãos. O sangue começou a escorrer, e entre os gritos da multidão, o horror tomou conta. Renato ficou lá, em estado de choque. Ele mal conseguia acreditar no que havia acontecido. O mundo em volta dele girava em um frenesi de gritos, choros e pessoas correndo. Laura, agora em estado de desespero absoluto, se inclinou sobre o irmão, diagnosticando a gravidade da situação. Foi quando Renato percebeu que havia algo mais. Um homem entre a multidão, alguém que estava quieto, com um olhar frio e calculista, estava se aproximando. Era o médico, Dr. Ivan. Ele olhou para o irmão de Laura no chão, e pelo que fora, aquele não era apenas um espectador da cena. Algo no olhar dele sugeria que estava mais envolvido do que se deixava parecer. "Então é isso", ele sussurrou, quase em um tom de satisfação. "O jogo vai mudar, e as peças se movem." As palavras dele eram um enigma em meio ao caos. Renato sentiu um nó no estômago. O que ele sabia que ninguém mais sabia? A cena se tornava um turbilhão de incertezas, enquanto a noite envolvia tudo em mistério e pavor. O que estava realmente acontecendo? E principalmente, quem era o Dr. Ivan realmente? As perguntas eram âncoras, e enquanto a sirene da polícia se aproximava, Renato percebeu que tudo o que havia acreditado estava prestes a desmoronar mais uma vez. O que viria a seguir? Mudaria tudo para sempre. O tempo parecia ter parado. O irmão de Laura estava ali, em pé, com uma expressão intensa que misturava desespero e raiva. A tensão na multidão era palpável. Todos os olhares se voltaram para ele, respirando a expectativa de uma revelação que poderia mudar tudo. Renato sentia seu coração acelerar e a mente girar como uma montanha russa descontrolada. A verdade se dispersava como fumaça no ar. "Vocês não entendem. A história não é assim tão simples." O irmão gritava, a voz ecoando entre os rostos perplexos. "Eu não sou um criminoso. Todos compreendem isso errado. Eu só queria proteger Laura." A frustração nas palavras dele provocou murmúrios na multidão, que começava a dividir-se entre apoiadores e opositores. Renato ainda estava atordoado. "O que você quer dizer com isso?"
Ele mal conseguia articular as palavras. O desespero de Laura o deixava confuso. Aquela conexão sentida momentos atrás estava se desfazendo em um mar de inquietações. E então, de repente, uma batida vibrante cortou o ar. Uma sirene alta, ofuscante, interrompeu o caos. O grupo virou-se para a direção dele. Barulho, e do fundo da rua, um carro da polícia se aproximou rapidamente, com as luzes piscando. O sentido de urgência aumentou e os murmúrios se intensificaram. "Eles não podem me pegar!" O irmão de Laura gritou, a frustração se transformando em pânico. "Vão pensar que eu matei alguém!" Ele parecia se perder em seus próprios pensamentos, a realidade se distorcendo. Com um movimento rápido, ele puxou um objeto do bolso, e a multidão se silenciou. Era uma arma. O brilho do metal refletiu as luzes da sirene, e Renato sentiu o sangue escorregar para longe dele em um frio profundo. A cena mudava instantaneamente, e a sensação de choque e terror tomou conta. "Não faça isso!" Renato gritou, o medo se espalhando pelo seu corpo. Ele se adiantou, tentando usar a lógica. "Você pode resolver isso de outra forma." As mãos dele tremiam, mas ele não podia deixar que aquela situação fosse para um final trágico. Laura olhou para o irmão, uma expressão de desespero estampada no rosto. "Por favor, não! Nós podemos conversar. Não precisa isso!" A imploração dela parecia ecoar na atmosfera tensa, mas o irmão estava longe de ouvir. O pânico dominava. A sirene soava cada vez mais perto, e o clima na praça mudava rapidamente. As pessoas começaram a recuar, buscando abrigo, buscando segurança. Um homem na multidão levantou a voz. "Alguém chame a polícia!" A tensão ferveu como um vulcão prestes a entrar em erupção. E então, um tiro. O som cortou o ar como um relâmpago. Foi tão repentino que Renato sentiu o estômago ficar uma pedra. O irmão de Laura ficou paralisado, olhos arregalados, e caiu no chão, a arma escorregando de suas mãos. O sangue começou a escorrer, e entre os gritos da multidão, o horror tomou conta. Renato ficou lá, em estado de choque. Ele mal conseguia acreditar no que havia acontecido. O mundo em volta dele girava em um frenesi de gritos, choros e pessoas correndo. Laura, agora em estado de desespero absoluto, se inclinou sobre o irmão, diagnosticando a gravidade da situação. Foi quando Renato percebeu que havia algo mais. Um homem entre a multidão, alguém que estava quieto, com um olhar frio e calculista, estava se aproximando. Era o médico, Dr. Ivan. Ele olhou para o irmão de Laura no chão. E pelo que fora, aquele não era apenas um espectador da cena. Algo no olhar dele sugeria que estava mais envolvido do que se deixava parecer. "Então é isso", ele sussurrou, quase em um tom de satisfação. As palavras dele eram um enigma em meio ao caos. Renato sentiu um nó no estômago. O que ele sabia que ninguém mais sabia? E de repente, toda a multidão silenciou. Nada poderia ser ouvido além do som da sirene que se aproximava. Dr. Ivan, com um sorriso enigmático, se afastou do tumulto e se virou, como se soubesse que tudo aquilo era parte de um plano muito maior. "Se vocês soubessem a verdade sobre Davi e sua mãe", ele começou, e a multidão agora estava olhando para ele, atenta. Davi, ele estava no caminho. "Mas isso não é tudo", ele prosseguiu, a voz deslizando com frieza. "A verdadeira história é sobre a conexão entre nossas famílias. E você, Renato, não é quem pensa que é." Os olhos de Renato se arregalaram,
o espanto misturando-se à confusão. As palavras de Dr. Ivan soavam como bilhetes de um destino sombrio. Ele se virou para Laura, que estava em prantos. O que você sabe sobre ele? O que ele está dizendo? Laura, sem saber o que responder, olhou para o chão, o medo estampado em seu rosto. Eu não entendo. Isso não acaba aqui, Dr. Ivan gritou, enquanto as sirenes se tornavam mais intensas. O passado envolve mais do que vocês imaginam. Davi e Laura têm mais a ver do que pensam. E nesse momento, Renato sentiu todo o seu mundo desmoronar. Ele não sabia em quem confiar. O que era real agora? Sua mente girava com a ideia de que tudo poderia ter sido uma farsa. A verdade estava ao alcance, e de repente, tudo o que ele sabia estava prestes a mudar numa fração de segundo. Uma sombra escura pairava entre eles, revelando que o verdadeiro jogo havia apenas começado. O que viria a seguir? O que mais ele ignorava? O tempo parecia ter parado. O irmão de Laura estava ali, em pé, com uma expressão intensa que misturava desespero e raiva. A tensão na multidão era palpável. Todos os olhares se voltaram para ele, respirando a expectativa de uma revelação que poderia mudar tudo. Renato sentia seu coração acelerar e a mente girar como uma montanha-russa descontrolada. A verdade se dispersava como fumaça no ar. Vocês não entendem. A história não é assim tão simples. O irmão gritava, a voz ecoando entre os rostos perplexos. Eu não sou um criminoso. Todos compreendem isso errado. Eu só queria proteger Laura. A frustração nas palavras dele provocou murmúrios na multidão, que começava a dividir-se entre apoiadores e opositores. Renato ainda estava atordoado. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia articular as palavras. O desespero de Laura o deixava confuso. Aquela conexão sentida momentos atrás estava se desfazendo em um mar de inquietações. E então, de repente, uma batida vibrante cortou o ar. Uma sirene alta, ofuscante, interrompeu o caos. O grupo virou-se para a direção do barulho e do fundo da rua, um carro da polícia se aproximou rapidamente, com as luzes piscando. O sentido de urgência aumentou e os murmúrios se intensificaram. Eles não podem me pegar! O irmão de Laura gritou, a frustração se transformando em pânico. Vão pensar que eu matei alguém. Ele parecia se perder em seus próprios pensamentos, a realidade se distorcendo. Com um movimento rápido, ele puxou um objeto do bolso, e a multidão se silenciou. Era uma arma. O brilho do metal refletiu as luzes da sirene, e Renato sentiu o sangue escorregar para longe dele, em um frio profundo. A cena mudava instantaneamente, e a sensação de choque e terror tomou conta. Não faça isso! Renato gritou, o medo se espalhando pelo seu corpo. Ele se adiantou, tentando usar a lógica. Você pode resolver isso de outra forma. As mãos dele tremiam, mas ele não podia deixar que aquela situação fosse para um final trágico. Laura olhou para o irmão, uma expressão de desespero estampada no rosto. Por favor, não! Nós podemos conversar. Não precisa isso. A imploração dela parecia ecoar na atmosfera tensa, mas o irmão estava longe de ouvir. O pânico dominava. A sirene soava cada vez mais perto. E o clima na praça mudava rapidamente. As pessoas começaram a recuar, buscando abrigo, buscando segurança. Um homem na multidão levantou a voz. Alguém chame a polícia. A tensão ferveu como um vulcão prestes a entrar em erupção. E então, um tiro. O som cortou o ar como um relâmpago.
Foi tão repentino que Renato sentiu o estômago ficar uma pedra. O irmão de Laura ficou paralisado, olhos arregalados, e caiu no chão, a arma escorregando de suas mãos. O sangue começou a escorrer e, entre os gritos da multidão, o horror tomou conta. Renato ficou lá, em estado de choque. Ele mal conseguia acreditar no que havia acontecido. O mundo em volta dele girava em um frenesi de gritos, choros e pessoas correndo. Laura, agora em estado de desespero absoluto, se inclinou sobre o irmão, diagnosticando a gravidade da situação. Foi quando Renato percebeu que havia algo mais. Um homem entre a multidão. Alguém que estava quieto, com um olhar frio e calculista, estava se aproximando. Era o médico, Dr. Ivan. Ele olhou para o irmão. De Laura no chão, e pelo que fora, aquele não era apenas um espectador da cena. Algo no olhar dele sugeria que estava mais envolvido do que se deixava parecer. Então é isso, ele sussurrou, quase em um tom de satisfação. As palavras dele eram um enigma em meio ao caos. Renato sentiu um nó no estômago. O que ele sabia que ninguém mais sabia. E, de repente, toda a multidão silenciou. Nada poderia ser ouvido além do som da sirene que se aproximava. Dr. Ivan, com um sorriso enigmático, se afastou do tumulto e se virou, como se soubesse que tudo aquilo era parte de um plano muito maior. Se vocês soubessem a verdade sobre Davi e sua mãe, ele começou, e a multidão agora estava olhando para ele, atenta. Davi, ele estava no caminho, mas isso não é tudo, ele prosseguiu, a voz deslizando com frieza. A verdadeira história é sobre a conexão entre nossas famílias. E você, Renato, não é quem pensa que é. Os olhos de Renato se arregalaram, o espanto misturando-se à confusão. As palavras de Dr. Ivan soavam como bilhetes de um destino sombrio. Ele se virou para Laura, que estava em prantos. O que você sabe sobre ele? O que ele está dizendo? Laura, sem saber o que responder, olhou para o chão, o medo estampado em seu rosto. Eu não entendo. Isso não acaba aqui, Dr. Ivan gritou, enquanto as sirenes se tornavam mais intensas. O passado envolve mais do que vocês imaginam. Davi e Laura têm mais a ver do que pensam. Nesse momento, Renato sentiu uma onda de choque atravessar o peito. Foi como um raio. Ele olhou para Davi. A imagem do garoto em sua cadeira de rodas, fazendo seu coração apertar mais uma vez. Ele estava prestes a perguntar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Dr. Ivan fez uma pausa dramática, como se estivesse esperando o efeito de suas palavras se instalar. E então, a bomba caiu. Davi não é seu filho, Renato. Ele é meu. O mundo parou. A multidão pareceu congelar em um só olhar fixo. O que ele acabara de ouvir fez Renato sentir como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Um grito rasgou a atmosfera. A revelação era devastadora. Laura olhou para Renato, com olhos de desespero. Não pode ser verdade. Seu rosto era uma máscara de dor. O próprio Dr. Ivan, agora cheio de um ar triunfante, continuou. O acidente não foi acaso. Davi sempre esteve no centro de uma história muito sombria. E você, Renato, só está começando a perceber o que está em jogo. Renato estava perdido em um mar de emoções. A confusão transformava-se em raiva. Você está mentindo. Ele se virou, sua voz quebrando sob o peso da revelação. Eu vou mostrar. Vou provar. Desafiou o Dr. Ivan, olhar tão frio quanto aço. A conexão entre as nossas famílias é mais profunda do que todos imaginam. O tumulto na praça voltou com força total. Pessoas falando e gritando, algumas chorando. Renato sentiu os olhos de todos sobre ele, julgadores e curiosos. As sirenes se aproximavam cada vez mais.
Mas o que realmente importava naquele momento era a verdade que agora estava se revelando dolorosamente. Uma conexão pesada o unia a Laura, a Davi, mas de uma forma que ele nunca havia considerado. O que havia realmente acontecido na noite do acidente? E o que mais Dr. Ivan estava escondendo? O cinto de segurança entre a verdade e a mentira estava prestes a ser rompido. A crise estava apenas começando. A sirene cortou o silêncio da praça com uma intensidade que parecia pressagiar o fim. Renato segurava a respiração, perdido entre a revelação de Dr. Ivan e o desespero estampado no rosto de Laura. Era como se o mundo tivesse parado, e cada pessoa ao redor estivesse congelada em seu próprio medo. Davi não é seu filho, Renato. Ele é meu. As palavras permaneciam ecoando no ar. O olhar de Ivan era de um triunfo sombrio, como se ele estivesse no controle de um jogo em que todos eram meras peças. Renato sentiu um nó na garganta. Uma onda de choque o invadiu. O que isso significava para Davi? Para ele mesmo? Uma confusão avassaladora se apossava de sua mente, enquanto Laura se desmoronava ao seu lado, os olhos cheios de lágrimas. Isso não é verdade, você está mentindo. A indignação fervia em sua voz, mas as palavras ecoavam vazias. A multidão começou a agitar-se. As vozes estavam confusas, misturando apoio, reprovação e medo. O que ele está dizendo? Como isso é possível? As reações eram como um turbilhão de sentimentos opostos, um espetáculo que se desenrolava bem diante deles. A polícia finalmente chegou, e os rostos dos oficiais surgiram firmes e autoritários. Todos se afastem, vamos resolver isso, gritou um deles, enquanto outros se aproximavam de Ivan. Mais vozes se entrelaçavam, mas Renato só conseguia focar na única coisa que importava. Davi, o menino que estava na cadeira, a luz de sua vida. A verdade sobre sua paternidade poderia não apenas reescrever sua história, mas também condená-lo a uma nova dor. Dr. Ivan, cercado, sorriu como se estivesse gostando da cena. Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu. O passado costuma voltar para nos assombrar. A pressão aumentava e a tensão estava no ar. Mais uma peça do quebra-cabeça prestes a se encaixar. Renato finalmente recuperou um pouco de clareza. Ele precisava se concentrar. Independentemente do que Ivan dizia, Davi era seu. Ele sempre foi, e isso não poderia ser tirado dele. Você não pode levar isso. Davi é meu filho. Um grito desesperado, mas que carregava uma determinação ardente. Então, teve uma ideia. Ele se virou para Laura. Vamos, precisamos falar. Me diga tudo o que sabe. Os olhos dela se abriram em assombro, mas a urgência fez com que ela sentisse lentamente. O barulho ao redor se tornou um pano de fundo desfocado. Enquanto Laura falava, Renato entendeu. Cada palavra dela era um fio de esperança. A verdade não era somente sobre laços de sangue. Davi é especial, Renato. Ele não é só seu filho biológico. Ele tem amor, ele é amado. A voz dela tremia, mas havia algo firme ali também. Ele viu pela primeira vez a força que ambos tinham, mesmo frente a toda aquela escuridão. A expressão de Ivan mudou, um lampejo de raiva surgindo em seus olhos. De repente, sua fachada se desmoronou. Ele estava perdendo o controle. E isso fez com que Renato se sentisse mais forte. A cena prosseguia, com a polícia agora cercando Ivan, prontos para detê-lo. O irmão de Laura estava no chão, os paramédicos já se aproximando. O clima de caos e desespero ainda pairava,
mas uma luz começava a brilhar no horizonte. Os elementos do destino se entrelaçavam, e cada um ali tinha uma nova chance. De agora em diante, não importa o que acreditemos sobre o passado, nós vamos construir nosso futuro juntos, disse Renato, olhando para Laura. A conexão entre eles era mais forte do que qualquer laço de sangue. A determinação crescia, e ele sentia que a união deles poderia superar qualquer sombra do passado. Juntos, eles enfrentaram a multidão, que agora assistia, presa entre a curiosidade e a esperança. O recuo da luz da sirene formava um panorama caótico, mas também promissor. Nós não somos apenas vítimas, nós somos lutadores. Uma onda de aplausos começou, baixinho no início, mas logo tomando força, misturando-se a gritos de apoio. O semblante de Laura começou a brilhar. E enquanto a cena se desenrolava, Renato reconheceu que o verdadeiro significado da paternidade e da família ia além dos laços de sangue. E assim, naquele momento, enquanto a multidão se despedia do horror que presenciara e expressava solidariedade, Renato percebeu que as coisas podiam finalmente esclarecer. Mas a verdade sempre teria segredos por trás. Então, isso é só o começo. E se você quer continuar conosco nessa jornada emocionante, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. O apoio de vocês é essencial. Venha fazer parte dessa comunidade incrível.